Eu te amo, amiga. Vamos abençoar a vida da Fernanda, estenda a tua mão para cá. Pai, eu quero te louvar de todo o coração. Pelo dia que o Senhor trouxe a Fernanda para fazer parte da nossa vida, onde o Senhor nos permitiu compartilhar da vida dela, da sua amizade, da sua família. E eu quero clamar que o Senhor fortaleça a Fernanda nessa noite, Pai, de forma muito especial. Que ela seja aqui uma carta viva, falada com poder, com graça, com misericórdia, com autoridade, que tudo aquilo que o Senhor já tem falado com ela, já tem ajudado ela a preparar, a viver, cada experiência, ela possa trazer do seu coração aqui com graça e com sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Quero abençoar a vida dela, a sua família, Deus, e cada uma de nós aqui, que possamos ter o nosso coração aberto para receber da Tua palavra através da vida dela, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Tudo bem, queridas? Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Fernanda Arruda Vieira. Eu tenho 26 anos. Eu sou mãe, sou esposa. Eu pedi uma fotinha aqui para mostrar para vocês minha família, para vocês conhecerem ela também. Esse é meu esposo Elias e esse é meu nenê, o Noah. Ele já está com 2 anos, ele era menorzinho nessa época. E eles são presente de Deus na minha vida, são a minha alegria, são o meu lugar de paz, de segurança, porque eles vieram de Deus e aí tudo que vem de Deus é bom, né? E eu vou compartilhar hoje com vocês um pouco da minha história. Eu confesso que eu tô assim, meu Deus, esse mês, sabe? Só nas lágrimas com o Senhor, porque eu não tenho tanta dificuldade de vir aqui falar, mas eu tenho dificuldade talvez de falar o que eu vou falar hoje, sabe? Poder abrir os processos do Senhor na minha vida, mas Deus, Ele falou comigo, sabe? Ele me disse que era para eu estar aqui e poder ajudar, quem sabe, mulheres que estejam passando por alguns processos, a ver que o Senhor, Ele está conosco o tempo todo e Ele nunca abandona. Amém? Então, eu vou começar lá no início. Vou começar lá no início que eu comecei a conhecer a Deus. Eu tinha 6 anos de idade. Então, quando os meus pais eles se converteram, né, eles foram para a igreja e eu, como criança, fui junto, né? A gente vai com os pais. E eu logo amei, né? Amei de cara porque criança ama cultinho, porque tem, né, toda aquela emoção assim de criança. E logo que eu entrei lá na igreja, eu já comecei a querer cantar, então no cultinho lá tinha as oportunidades, naquela época, que colocava o playback, e era todo cultinho eu lá, como pérola, e as crianças não cantavam mais, e estava eu lá, cantando, faceira. E existia assim um mover mesmo, né, do Senhor, e mesmo sendo criança, meu coração começou a queimar, sabe? Pela presença de Deus, começou a queimar por aquilo. Então, meus pais, eles iam para as orações, e eu estava lá junto. E aí, um dia, eu lembro que o líder do louvor, ele chegou e falou, Fer, você sabe orar? E eu falei, não, porque ele foi orar por mim, baixando aqui. Que ele foi orar por mim, e eu fiquei quietinha, né? Ele falou, fala em nome de Jesus. E aí, eu comecei, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aí, pronto, aprendi a orar. Daí, já achei que era, né, demais aquilo. Aí, eu lembro que o cultinho lá era fogo, gente. As crianças falavam em línguas, né? E eu não, assim, né? Recém-convertida. Então, eu lembro que eu ia no cultinho e as crianças lá, no fogo, e eu quero isso, né? Eu quero falar também, não quero ficar fora. E aquilo queimou no meu coração. E aí, eu cheguei para minha mãe e falei para minha mãe, tá ali ela, ela vai lembrar. E eu falei assim, mãe, eu quero falar em línguas, o que eu faço, né, para eu falar em línguas? E ela falou, né, tipo assim, tá longe, né? Ela falou assim, tem que receber Jesus primeiro. Aí eu, mas como que é isso? Ela, não, o pastor vai falar, você tem que aceitar Jesus, né? Aí eu, então já sei qual que é o próximo passo. Fiquei lá esperando a oportunidade para eu aceitar Jesus, porque o meu foco, o meu objetivo era falar em línguas. E aí eu estava com 7 anos de idade, e eu lembro que o pastor, acabou o culto, era o pastor Paulino, não sei se vocês conhecem, é das antigas. Ele tinha um bigodão assim, e ele falou, né, alguém aqui quer receber Jesus? E aí, né, era uma igreja bem grande naquela época, não era aqui na comunidade, era outra, tá? E eu lembro que eu levantei a mão, e no que eu levantei, a minha irmã estava do meu lado, baixou a minha mão, e eu
levantei a outra. E ele viu eu levantando lá a mão, e ele deu risada e falou, Fernanda, quer receber Jesus? Daí eu olhei para minha mãe assim, apavorada, né? Daí ela, agora vai! Então vem aqui na frente. Aí eu fui lá, recebi a oração, e falei, agora eu vou falar em línguas, né? Mas adivinha, irmãs? Nada de eu falar em línguas. E vinha gente de fora, e todo mundo falava, e o povo caía, e eu lá, só esperando falar em línguas e nada. Se passaram 3 anos, tá? 3 anos de busca de uma criança, até o dia que eu recebi o dom de línguas. E foi assim, veio um pastor, e ele falou, tipo, receba. E aí, veio um fogo assim, queimou da minha mão, desceu. Eu não pensei, eu não tentei, eu não babuciei. Foi direto, assim. E foi tudo. E eu falei, minha mãe lembra, né? Que acabou o culto, eu estava lá falando em línguas, ainda não conseguia parar, estava queimando. Acho que Deus falou assim, estava acumulado, Ele lançou tudo de uma vez, assim. E foi bem especial. E o Senhor me usou nessas áreas. Então, a primeira vez que eu ministrei, eu tinha 14 anos. E foi num encontro com Deus de criança. Então, estava eu lá, quase uma criança, né? Ministrando. E a ministração era os dons do Espírito Santo, né? O batismo. E eu lembro que foi, tipo assim, 15 minutos de palavra. Eu falei rapidinho, que nem estou falando aqui, né? E aí eu falei rapidinho. Eu lembro que eu levei um vasinho. E daí eu falei assim, olha, vocês são esse vasinho aqui. E vocês foram se enchendo. Agora vocês vão transbordar. E joguei água lá. E vamos lá. E comecei a orar com aquelas crianças. E, gente, todas as crianças falaram em línguas. Nossa, foi um fogo, assim. Tinha mais de 20 crianças que nunca tinham falado, e elas falaram, e foi aquela presença do Senhor, e foi algo maravilhoso. E eu sei que o Senhor faz essas coisas, que Ele usa até uma mula, né, para falar com o profeta. Ele usa quem Ele quiser. E eu vejo que parte, muitas vezes, da inocência, né, do coração. Mas depois desse tempo, eu comecei a entrar mais na adolescência e nas paixões. E comecei a me perder mesmo, sabe? Perder os meus olhos, assim, de Deus. Daquele lugar que eu tinha encontrado, sabe? Mesmo sendo criança, sabe? Quando eu era criança, eu lembro que tem aquele louvor, né, que é do Filhos do Homem, que fala, eu vou olhar nos teus olhos, vou jogar-me em teus braços. E eu me vi, assim, rodeando, assim, nos braços de Jesus, e aquele lugar em Cristo, né? E é como se eu tivesse tirado os meus olhos desse lugar, sabe? Como se eu tivesse largado a mão do Pai, assim, e começado a viver para mim mesma, sabe? Começado a viver para as minhas paixões, para os meus desejos, viver em desobediência aos meus pais, desobediência a Deus, desobediência à palavra do Senhor, e simplesmente vivendo para mim. E a partir daquele momento, sabe, a gente entende que a desobediência, ela traz maldição, e a obediência, ela traz bênção. Então, eu fui me afastando do Senhor, e dentro de mim existia, assim, como um eco, assim, o Espírito Santo falando, sabe? Lá no fundo. E eu lembro que eu pensava assim, será que algum dia eu vou ser uma cristã de verdade, sabe? Será que algum dia eu vou ser crente de verdade, tipo, de verdade mesmo? Porque eu não era. Eu tinha consciência, né, de que eu não era. E existiam pecados que me amarravam, sabe? E eu não conseguia me desprender, e eu chorava, e eu sofria. E eu lembro que uma vez eu orei e falei, ai, Senhor, só não desiste de mim, porque eu me desisti já. Já me larguei. E foram processos, sabe, gente? Mas mesmo eu estando num lugar de pecado, mesmo eu estando num lugar afastada do Senhor e da verdade de Deus, eu ainda estava vindo na igreja e ainda tinha algo em mim que dizia assim, tipo, não é o teu lugar. Existe um lugar para você, sabe, em viver a minha vontade. Tinha algo dentro de mim que me dizia isso, sabe? Um dia você vai ser uma cristã de verdade. Algo no meu interior me falava isso. E eu comecei a dar célula para meninas, adolescentes, assim, a partir dos 11 anos de idade. E eu tinha 17 naquela época. E aí também começou assim, como se uma chave virasse, sabe, no meu coração. Eu comecei a me importar com aquelas meninas, com muito amor. E eu comecei a olhar e dizer, eu estou falando para elas algo que eu não estou vivendo. E o Espírito Santo foi me constrangendo. E ele foi, sabe,
trabalhando e me chamando e, né, e me dando umas torcidinhas. E eu dei um passo para o Senhor naquela época, sabe? Eu dei um passo para chegar mais perto de Deus. Mas mesmo eu dando um passo de dizer não para relacionamento, sabe? Mesmo dando um passo, eu ainda não estava fortalecida. Porque é como se as minhas raízes ainda fossem muito fracas, sabe? Como se eu ainda não tivesse ainda conhecimento suficiente do Senhor, profundidade suficiente no Senhor para me levantar e andar de verdade com Ele. Então eu fiquei por muito tempo assim num lugar onde eu não era como o mundo, mas eu não era como eu precisava ser no Senhor, sabe? Aquele lugar do meia boca, tipo, eu não estou fazendo tão errado que nem todo mundo, então tá bom. Eu estou num lugar confortável. Eu estou aqui, ó, eu sou mais certa do que a maioria. Mas eu ainda não estava vivendo a plenitude, ainda não existia vida de Deus em mim. E as pessoas que me cercavam estavam andando para um lugar de morte. E eu estava vendo elas andar para esse lugar de morte. E eu não era luz, e eu não era vida para elas. Sabe, gente, isso é importante. Isso é importante, é para isso que o Senhor nos chama para um lugar de vida. Para que a gente possa iluminar essas pessoas, ajudar essas pessoas e trazer luz aonde há escuridão. Então, se nós que somos filhos de Deus e nós que ouvimos essa palavra, não formos luz, quem vai ser no meio das trevas? Sabe, vai ser nós que vamos dizer, existe um Senhor, e eles vão olhar para a nossa vida e não vão ver luz, então quem vai iluminar, né? Quem vai fazer isso? Então, eu passei o período da minha faculdade assim, tipo, meia boca, assim, sabe? Tipo, eu sou crente, as pessoas sabem que eu sou crente, eu não bebo, as pessoas sabem que eu não bebo, mas eu estou no mesmo lugar que elas, entendem? Eu estou assim, mais ou menos, eu ainda não trago vida, sabe? E assim foi até o meu estágio obrigatório. Então, no meu estágio obrigatório, eu fui para Maracaju, que é no Mato Grosso do Sul. Eu fiz faculdade de agronomia, era em tempo integral, então eu estudava de manhã, de tarde até de noite. E aí, no estágio obrigatório, você tem, tipo, acho que era 6 meses, eu não lembro o período certo, que é um período para você realmente focar e ir para a parte, né, do trabalho. E aí, eu tive essa oportunidade, que na verdade, assim, contar para vocês que foi Deus, assim, gente. Deus pegou, de verdade, Ele fechou todas as portas e abriu só essa. Foi assim, olha só, tinha uma empresa que ela era multinacional e tal, e eu queria ir para ela lá. E tipo assim, tinha tudo para dar certo. Mas assim, foi um fechar de Deus das portas, eu não vou entrar em detalhe para não roubar tempo nessas coisas, mas Ele fechou, que tipo assim, eu lembro que eu fiz um teste, eu falei, Deus, ó, se é o Senhor mesmo que não quer, e o Espírito Santo falando, e eu, né, testando. Eu falei, mas se é mesmo o Senhor que não quer, então, ó, eu vou ligar lá e ainda não vai dar certo. Porque, assim, era uma entrevista que era para todo mundo, não era selecionada, sabe? Eu falei, né, só para fazer só essa, Senhor. E, assim, Deus falou, tipo, não, você não vai fazer. Não é para lá que eu quero que você vá. E aí, Ele colocou no meu coração um desejo para uma determinada área, e abriu essa porta nessa área, e eu fui. E chegando lá em Maracaju, então, eu morava na casa com os estagiários, né? Então, tipo, era eu e mais umas 5 meninas lá numa casinha. E bem perto da minha casa tinha uma igreja, que era a Igreja Sara Nossa Terra. E aí eu fui lá, porque era próxima da minha casa, né? E eu falei, bom, eu estou no estágio, mas eu quero estar aqui, né? Quero estar na presença do Senhor, né? E tal. E era um tempo que estava crescendo em mim, sabe? Como se crescesse em mim, assim, o chamado. Era um tempo que eu estava me conscientizando, onde eu estava mudando algumas coisas assim na minha vida. E aí eu fui para essa igreja, eu fui muito bem recebida, eu fui muito amada naquele lugar. Eu estava com muita saudade de casa, eu estava com muita saudade da minha mãe, eu estava com muita saudade da minha família. E tipo assim, foi uma família para mim. Até vou mandar para eles verem depois para eu agradecer. Porque eles me abraçaram, sabe? Eles me incluíram, eles me amaram, eles me corrigiram. E foi muito especial. Eu fui no primeiro culto e aí, no final do culto, eu fui falar com a pastora, falar, ó, tô por aqui, tô na área, né? E vou congregar com vocês por esse tempo. E ela falou assim, você veio fazer estágio aonde? Eu falei, na Fundação MS. Ela, eu sou mantenedora da fundação. Eu,
E isso é uma resposta de Deus. Deus está confirmando que é para eu ficar nessa igreja. Aí fui comer pizza com a pastora no final. E foi bem especial. E aí, nesse tempo, o que aconteceu, gente? Eu comecei a ler a Bíblia. E eu decidi que eu ia ler, de Gênesis a Apocalipse. E eu digo uma coisa para vocês, gente. Ler a Bíblia transformou a minha vida. Ler a Bíblia transformou a minha vida. Eu sou uma defensora de ler a Bíblia, porque eu conhecia Deus lendo a Bíblia, sabe? Então eu comecei a ler, e conforme eu fui lendo, não era mais só as historinhas que eu tinha ouvido. Aquilo começou a se conectar. Eu comecei a entender, e vida começou a ser gerada dentro de mim, sabe? E conforme eu lia, assim, aquelas páginas, algo ia sendo gerado. E eu comecei a sentir temor de Deus. Algo que talvez eu nunca tivesse tido dessa forma. Porque eu comecei a conhecer a Deus num nível mais profundo. Eu comecei a conhecer Ele numa intimidade maior. Então, eu comecei a ver, tipo, não era só uma história, eu conseguia entender aquele Deus que tinha feito aquela coisa gigantesca e magnífica, e aquele Deus realmente todo poderoso. Eu estava na presença dEle, e eu entrei nesse lugar onde quando eu sinto a presença do Senhor, eu me ajoelho, porque eu estou na presença de Deus, porque eu comecei a conhecer Ele, e entender quem Ele era, sabe? E eu fui lendo a palavra, eu fui jejuando e estando na igreja. E esse processo, eu comecei a fazer escolhas corretas, sabe? Eu comecei a escolher me separar da roda dos ímpios, sabe? Do caminho do pecador, de estar com o escarnecedor. E isso é Salmos 1. A Bíblia diz que se a gente fizer essa escolha, nós vamos ser como uma árvore plantada junto a ribeiros, sabe? E isso significa o quê? Eu estou com as minhas raízes em Jesus. E Ele simplesmente vai me alimentar e Ele vai me trazer vida. Então eu comecei a me posicionar de uma maneira diferente. Então eu que gostava de estar lá nas rodas de música mundana e tal, de repente eu me separei, eu fui para o meu quarto, eu coloquei um fone, eu coloquei um louvor, eu comecei a ouvir ministração e aprender através de ministração. E aquilo foi trazendo vida, e eu fui vendo, esse é o lugar para mim. E aí eu aprendi a ouvir o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele falava e fala, né? Mas a partir daquele momento era algo novo, Ele falando claramente comigo, Ele me instruindo claramente, Ele me dando direções muito claras. E aí eu fui andando nesse processo em ouvir a voz do Senhor e me mover conforme Ele falava. E eu estava no culto um dia, e o Senhor estava falando comigo, e no momento Ele falou assim: presta atenção, olha ao teu redor. E Ele me levou em uma igreja, Ele me levou em outra, Ele me levou em outra. E num momento, eu estava lá sentada, e Ele falou assim: existem muitas igrejas cheias, vazias de mim. Existem muitos lugares que estão cheios de pessoas, mas vazios do Senhor. E quando eu ouvi aquilo, gerou em mim como um clamor, assim, sabe? Como um negócio assim que dizia: eu não quero isso. Eu não quero isso, Senhor, me envia. Sabe, faz de mim um vaso, faz alguém que vai fazer a Tua presença vir de verdade, Senhor, porque eu não quero esse lugar, eu não quero estar nesse lugar, eu não quero que seja assim, porque eu estava conhecendo Deus e, meu Deus, Ele é grande demais para a gente viver de uma maneira medíocre, sabe? E esse clamor foi gerado dentro do meu coração. E quando eu voltei para Pato Branco, eu voltei com o meu coração assim queimando, sabe? Queimando por todas aquelas verdades que estavam sendo colocadas dentro de mim. Eu não estava efetivamente fazendo nada, eu não estava liderando, eu não estava louvando, eu tinha ficado quieta, graças a Deus, por um tempo, porque minha vida inteira eu fiquei servindo, sabe? E aí naquele momento é como se Deus tivesse falado: para de fazer e aprende. Para de fazer e me ouve. Para de fazer e cresce. E aí Ele me trouxe de volta com meu coração assim incendiado. E aí Ele falou tipo: agora incendeia, agora compartilha o que está queimando no teu coração. E meu coração veio queimando, sabe? E eu comecei a queimar, e eu orava
o tempo todo, e eu orava de madrugada, e eu reuni lá uns amigos, e a gente orava muito, e o mover de Deus acontecendo, e Deus fez coisas grandiosas, Ele operou maravilhas, Ele curou pessoas, Ele libertou pessoas, sabe? Ele usou a minha vida de uma maneira como eu nunca tinha sido usada por Deus, porque eu estava no lugar que Ele queria que eu estivesse, porque eu estava no centro da vontade dEle, então Ele podia me usar, porque só isso que Ele quer, um vaso, né? Alguém que o ouça. Então, se Ele dizia, dá dinheiro, eu dava dinheiro. Se Ele dizia, dá um abraço, eu dava abraço. Se Ele dizia, repreende, eu repreendia. Porque Deus quer ser boca na terra através de nós. Então, eu fui vivendo esse momento no Senhor que foi incrível, foi maravilhoso, foi tão bom, é tão bom ver Ele andar, né, nesse lugar onde Ele nos chama. E sabe, queridos, esse foi o momento que eu digo que eu aprofundei minhas raízes, que antes eram tão ralinhas, é como se estivessem indo mais profundo. E a gente cantou um louvor que falava assim, sabe, a tempestade e o vento forte não vão me abalar, sabe? E assim, as árvores, elas não são arrancadas porque elas têm raízes. Não importa a tempestade que venha. Sabe, vocês já viram aqueles tornados onde arrancam casas, mas as árvores ficam fixas? As folhas podem até sair, elas podem até ficar bem feinhas e bem murchinhas, mas elas continuam ali permanecendo. Foi isso que o Senhor fez na minha vida, sabe? Ele aprofundou as minhas raízes nesse tempo, através da leitura da palavra, através de conhecer Ele, através de andar com Ele, porque em 2022 foi isso que aconteceu na minha vida. Veio uma tempestade, sabe? E veio uma tempestade muito forte. É difícil até falar. E essa tempestade, ela balançou meus alicerces, sabe? Ela arrancou a vida que eu conhecia, sabe? E sempre tem uma irmã do lencinho, né? Obrigada, amiga. Não borrar a maquiagem, né, gente? E tudo na minha vida foi abalado, sabe? Foi gerada em mim uma dor tão profunda, sabe? Uma dor tão grande que só o Senhor sabe dimensionar. Eu perdi realmente, assim, toda a vida que eu conhecia, as pessoas que eu amava, o ministério, os sonhos. E é como se essa tempestade levasse tudo, arrancasse tudo, sabe? E como se eu tivesse ficado aquela árvore sem folha, assim, bem seca, bem feia. Mas que, não vou chorar tanto assim, gente. Mas que mesmo sem as folhas permanece, sabe? Porque as minhas raízes estavam firmadas nele. Então, no pior dia da minha vida, vocês sabem o que eu fiz? Eu vim para essa igreja. No pior dia da minha vida, eu e meu esposo, e meu nenê que tinha 8 meses de idade, a gente era lá na chácara, os cultos, a gente pegou a nossa família e a gente foi para lá. Porque uma coisa eu tinha certeza, em meio a tantas dúvidas, inseguranças e dor, uma coisa eu tinha certeza, eu precisava de Deus e era Ele que ia cuidar de mim. Porque eu conhecia Ele e eu conheço, e eu não estava errada. Ele cuidou de mim, Ele tem cuidado de mim. E eu cheguei com a minha família, e eu nem ouvi nada, sabe? Eu queria correr, na verdade, eu queria gritar, eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu sabia que eu precisava permanecer ali. E acabou o culto, eu lembro que o pastor Júnior pregou e todo mundo falou, nossa, a palavra foi muito boa, mas eu estava em outra dimensão. E aí o pastor Nicola veio ali no final e abraçou eu e meu esposo, daí a gente chorou, e aí a gente foi conversar com a Pri e com o Rodrigo. A Pri segurava o Noah para mim, nem me conhecia e já estava cuidando.
E eu posso dizer uma coisa, gente, desde aquele dia a gente nunca esteve sozinho, desamparado, sabe? Então, obrigada por essa casa e por essa família que amparou a gente. Todos vocês, sabe, cada um de vocês fez isso. Num abraço, numa amizade, numa coisa simples, sabe? Naquela semana mesmo a gente conversou com o pastor Juliano, com a pastora Débora, e aí a gente começou a congregar aqui na comunidade. E não foi um ano fácil, foi um ano bem difícil. Eu não conhecia ninguém, eu estava acostumada a conhecer todo mundo. Eu era amiga das pessoas, né? E eu me senti muito sozinha, mas não porque não houvesse amparo, porque era um lugar que o Senhor parece que tinha me colocado para dizer, não vai ser pessoas que vão te apoiar, vai ser eu, sabe? Era isso que eu senti, era isso que eu via. E eu senti falta. Eu senti falta de pessoas do passado, de pessoas que talvez eu tenha ajudado, mas não é elas que não vieram, é o Senhor que disse, sou eu. Não coloque teu coração, não se apoie, sabe, em pessoas. Venha mais profundo em mim. Eu estou contigo. E eu quero estar contigo, sabe? E é eu e você. Então, foi muitos processos, foram muitas dúvidas, foram muitos sentimentos e muitas coisas que eu precisava lidar, sabe? Mas olha, gente, isso eu posso falar sem dúvida, sabe? Eu sabia que Ele estava comigo. Eu sabia que Ele estava em cada processo, Ele estava em cada minuto, Ele estava em todo o tempo, sabe? Em todo o tempo me sustentando. Nem por um segundo Deus me abandonou, nem por um segundo, sabe? Então, na primeira semana, assim, eu ia lavar a louça chorando. Eu não tinha forças, assim, para fazer outra coisa, a não ser chorar. Mas chegou um momento que eu falei assim, eu tenho um lugar assim, eu sou assim, tipo, eu preciso dar conta, a vida precisa acontecer, não pode parar, sabe? Eu sou meio assim, a peteca não pode cair, eu tenho que resolver. Vamos perdoar, vamos resolver, vamos para frente, vida que segue, vamos fazer a obra. Sou um pouco assim, então eu queria acelerar o processo, eu queria acelerar, eu não queria ficar na dor, sabe? E eu lembro de uma frase bem especial, a Pri nem deve lembrar que me falou, mas eu falei assim para ela, Deus se importa com a obra dele. E ela me disse, mais do que com a obra dele, Deus se importa com as pessoas. E isso foi importante, sabe? Foi como se Deus dissesse para mim isso, sabe? Tipo, Fer, eu me importo com você. Tipo, pode parar, porque eu preciso te curar, eu preciso te tocar. E foi assim, sabe? Chegou um momento que ele disse assim, como se ele dissesse, agora para de fazer tudo, sabe? E se aquieta. E eu fiquei praticamente um ano, assim, quieta. Eu saí do louvor ali, eu cheguei e já entrei no louvor. Foi meio seguido. Mas olha, são os mistérios de Deus, porque Deus me falou para entrar, tá, gente? Mas aí no final, assim, do ano eu saí, fiquei todo esse ano fora, eu voltei esse mês pro louvor. E até a gente estava mais envolvido em ajudar com os jovens e tal. A gente foi se afastando, fui me aquietando, fui parando meio que com tudo mesmo. A gente só ficou com a nossa célula. E sabe, gente, assim, eu fui tentando levar como se tivesse ok. Mas eu vou dizer uma chave aqui para vocês, vou dizer uma coisa. Deus não te quer forte, Deus não te quer de pé, Deus te quer de verdade. Ele quer você do jeito que você está, para que Ele possa te curar, para que Ele possa te tocar e fazer você sim ficar bem, mas bem de verdade. E não jogando a tua dor para lá porque coisas precisam acontecer, porque você precisa cuidar da tua família, porque você precisa cuidar do teu filho, porque você precisa cuidar das pessoas, porque você precisa fazer, sabe? Às vezes a gente faz isso, a gente joga as nossas dores para um lado para que as coisas aconteçam. Deus não precisa que você faça as coisas acontecer. Ele quer você por inteiro, Ele quer curar, Ele quer cuidar, Ele quer confortar. E aí vai ser um transbordar de uma vida que foi tocada pela graça. Vai ser um transbordar de uma vida que foi tocada por Deus e não um esforço das nossas mãos. E o Senhor tem me trazido, sabe, para esse lugar mesmo. E no acampamento foi um tempo bem importante, porque
como veio isso e arrancou tudo, assim, da minha vida, eu estava sem identidade, eu estava sem saber quem eu era, o que era para eu fazer, enfim, sabe? Era assim que eu me sentia. E eu lembro que eu fui, assim, para o acampamento pensando, Senhor, quero sair daqui sabendo o que é para eu fazer, sabendo qual é a minha identidade, qual que é a direção, eu vou louvar, eu vou fazer o quê, sabe? Qual que é a minha direção? E, ai, gente, né? Nada a ver com o que Deus queria fazer comigo, porque as nossas vontades não são as de Deus, mas se a gente ficar na presença dEle, Ele nos mostra qual é. E aí eu estava lá, e eu tinha no meu coração que eu tinha que falar com a pastora Priós, está aparecendo bastante aqui na minha conversa, né? Minha amigona. E aí eu tinha, né? Tem que falar com a... E aí o que Jesus fez? Deixou nós sozinha lá na tenda. Saiu todo mundo e ela entrou bem na hora. E eu falei, se não é Deus, eu desconheço, né? Aí fui lá e falei para ela, falei, Pri, tô sem identidade aqui, né? Tô só existindo e eu quero fazer alguma coisa, né? E aí ela começou a orar por mim e Deus mostrou, sim, que existiam sonhos na minha vida que tinham sido abortados, sabe? E essa era uma dor muito grande para mim. Essa era uma dor muito profunda, assim, para mim. Uma mulher, quando ela sofre um aborto, ela está gerando uma vida e quem é mãe sabe, a gente já ama no ventre, a gente já idealiza, a gente já sonha, a gente já deseja, né? E essa vida ser interrompida é uma dor de luto, né? E eu tinha sonhos que Deus colocou em mim, sonhos legítimos. Sonhos de ver a obra do Senhor, sonhos com pessoas que eu amava, de ver, sabe, a coisa acontecendo, o reino acontecendo. Eu tinha sonhos dentro de mim que foram interrompidos, que foram arrancados, sabe? E é como se houvesse, sim, restos que estivessem em mim e que o Senhor queria tocar. E a Pri orou naquele momento por isso. Ela orou exatamente com essas palavras, Senhor, tira esses restos, limpa, traz vida, né, para esse lugar onde houve morte, que era como o terreno dos meus sonhos. E ela falou sobre essa questão da identidade, sobre esse vazio e sobre as coisas velhas serem arrancadas para haver espaço para as coisas novas, sabe? E eu entendi isso. Que a minha vida estava tipo um terreno vazio, onde tudo tinha sido arrancado e dói para ser arrancado, dói, né, pelas coisas que a gente idealizou e viveu serem tiradas, mas havia um terreno ali onde o Senhor poderia plantar novas coisas. E ainda no acampamento, eu estava lá, é importante eu contar essas partes, tá, gente? Deus falou para eu focar no processo, então eu encurtei o começo da vida para focar nesse. E eu estava no acampamento e Deus pediu para entregar, né? Lembram, né? Para entregar as coisas. E eu, Deus, o que eu tenho para entregar e tal. Aí Deus me mostrou o que era, eu fui lá, entreguei. E fiquei assim. Eu falei, vou voltar para o meu lugar. Tinha um lá adorando no meu lugar. Falei, não vou, né? Vou ficar aqui então. Só esperar acabar, né? Tipo, tô de boa. Aí o que aconteceu? Veio o pastor Josnei. Gente, ele veio lá do fundo, parecia que ele estava com um bip espiritual, sabe? Tipo assim, pi, pi, captando a pessoa que era. Porque ele veio falando assim, ó, frustração, frustração, e lá no fundo. Eu ouvia, ia dizer, nossa, deve ter alguém muito frustrado por aqui. Ai, Jesus. E aí ele veio com o bip dele, quando ele chegou em mim, foi, pi, 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 pi. E aí eu, meu Deus. E ele começou a orar, gente. Misericórdia. A Thay, a Érica, não sei quem mais, tinha umas 3 lá me segurando, que viram mais que eu vi, eu acho, né? Então ele começou a orar por isso, pelo sentimento de frustração e pelo sentimento de culpa. E ele começou a pedir para Deus retirar, e ele falou assim, anjos, retirem. E eu já tirei sangue, sabe? Já doei sangue. Então, a gente sabe aquela dorzinha que dá na veia quando tá a agulha? E eu senti fisicamente, assim, no meu braço, assim, aquela dor, sabe? E ele foi retirando. E foi um processo até que demorado, assim, para mim, sabe? Pelo menos. Foi longo. E, gente, eu não sabia que eu tinha um sentimento de culpa, por exemplo. Nunca passou pela minha mente. Nunca veio.
na minha mente que eu poderia ter um sentimento de culpa. Mas quando ele começou a orar, veio uma dor aqui de dentro, assim, ó, que eu me dobrava e eu chorava, sabe? E ele falou assim, tem uma mesa cheia de seringa, do que foi retirado do sentimento de frustração e do sentimento de culpa, sabe? Ele falou assim, anjos, podem levar embora, porque agora nunca mais, sabe? E aí, ele terminou de orar, glória a Deus, mas tem mais. Ai, Jesus. Aí ele terminou de orar, foi a frustração, foi a culpa embora. Só que no final da oração dele, ele falou assim, raiva, e foi embora. Acho que ele pensou, essa coitada já sofreu demais por hoje, vou deixar para Deus, continua. Acho que foi assim. E quando ele foi embora, eu pensei, vou ficar leve, né? Mas assim, ó, fez um nó na minha garganta. Fez um nó, um negócio assim, e comecei a me sentir mal. Eu tinha uma vontade de gritar lá. E eu falei, o que é isso? O que está acontecendo? Eu não conseguia discernir. E aí eu fui lá e pedi para a Lise orar por mim. Sumiu a Lise daqui, mas ela foi orar por mim. E assim, até ela estava tipo assim, o que está acontecendo com essa menina? Até ela não estava discernindo o que estava acontecendo, sabe? Foi assim, tão ruim. E eu cheguei em casa assim com aquele nó. E eu falei, mas tem alguma coisa errada, sabe? Só que, sabe que às vezes tem lugares que a gente não quer acessar? Tem lugares que a gente não quer tocar? Então, tipo, eu estava assim, né? E aí Deus falou assim, não, vamos ter que agora dar uma mexida. E aí, naquela semana, veio como se fosse uma bomba, assim, né? Veio uma situação que pôs para fora. E aí, o Espírito Santo me mostrou, ele me falou, você está com raiva, Fer. E eu não queria admitir que eu tinha raiva, porque raiva é feio. Porque raiva não é coisa de crente. Porque raiva não é uma coisa boa. Mas eu estava com raiva. Porque foi um processo tão doloroso na minha vida que gerou tantos sentimentos, sabe? Tantas coisas. E eu digo uma coisa, se a gente for mais perto de Deus, Ele sempre mostra mais coisa que tem para fazer. E eu lembro que eu orei e eu comecei a falar, e aí eu admiti, sabe? E eu estava com meu esposo, assim, eu confessei para ele ali o meu pecado, porque não é certo você sentir raiva, né? E eu falei para ele, e aí eu comecei a falar, e eu comecei a chorar e dizer, eu tô com raiva mesmo, sabe? Eu tô com raiva mesmo, porque olha isso, olha aquilo, olha tudo que eu passei, olha tudo que aconteceu, olha toda essa situação. E aqui eu fui colocando tudo aquilo para fora, assim, e aí eu pedi para Deus, Senhor, me perdoe e leva essa raiva, sabe, do meu coração. Tira isso de mim, porque eu não quero sentir. E Deus levou embora a raiva também. E foi mais um processo no Senhor. E vamos lá, Senhor, me ajuda agora. E eu acho que assim, Deus tirou essas coisas mais pesadas, vamos dizer assim, né? Essas coisas mais frustração, culpa, raiva, assim, e Ele limpou, assim, Ele deu uma limpada, assim, sabe? Para que eu pudesse começar a sentir, talvez, outras coisas que eu precisasse sentir, que eu ainda não tinha conseguido. E talvez você me olhando diga, nossa, estava sentindo isso. Porque a gente não tem como conhecer, né? As pessoas, só o Senhor conhece o nosso coração. Nem eu reconhecia algumas dores que eu tinha. Mas Ele nos mostra, porque Ele quer nos curar. Ele nos mostra porque Ele quer nos libertar, sabe? E, sabe, gente, depois desses processos, meu coração ficou mais leve para perdoar, meu coração ficou mais leve para amar, meu coração ficou mais leve para reconhecer também as minhas faltas, sabe? E lugares. Eu acho que um dos processos mais recentes que eu vivi também com o Senhor foi a questão da autojustiça. Eu querer que a justiça fosse feita da minha forma e conseguir abrir mão, assim, e dizer, é Deus que está no controle e é o amém dele, não o meu. É do jeito dele, não o meu. E se as coisas acontecerem como eu desejo, amém. Mas acontecer como eu não quero que aconteça, amém. Porque Ele é soberano. E eu preciso sair desse lugar onde eu penso que eu sei o que é melhor para todo mundo e para mim, e, sabe? Então, o Senhor é soberano. E o que o Senhor quiser, amém.
E sabe, às vezes a gente fala isso, mas existe um lugar de viver isso e de entregar isso de verdade para o Senhor. E toda vez que eu vou orar para Deus entregar algo, eu sofro para entregar um pouco, porque eu estou entregando de verdade para Deus e deixando ali no altar esses sentimentos e essas coisas. E eles não podem mais me tocar, não podem mais vir até mim, porque eu entreguei a Deus, porque Ele tocou. E se Ele toca, está feito. Talvez existam novos processos, como eu tenho compartilhado. Mas quando Ele toca, está tocado, sabe? Está feito. E sabe, gente, eu falei para a pastora até, tipo, eu estou aqui no processo. Eu sei que talvez a gente espera, assim, uma história triste no final, assim, yes, né? Aquela glória para todo mundo aplaudir. Mas a verdade é que eu estou num processo no Senhor. Eu estou num processo. E sabe o que o Senhor me disse? Que a maioria de nós está. Que a maioria de nós está vivendo um processo. Que a maioria de nós ainda existem coisas que o Senhor quer tocar. E eu quero te dizer uma coisa. Deus está no meio dos processos. Ele não está só lá no começo. E Ele não está só no momento de glória. Ele está o tempo todo. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E Ele vai me fazer andar, sabe, por pastos verdejantes. E ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, eu não temerei. Porque Ele está comigo. O seu cajado me consola. Ele é meu pastor. E isso está gravado dentro de mim. Isso está marcado em mim. Isso está dentro de mim. Eu sou dele. E Ele é meu. Ele é o meu Senhor. Ele é meu Deus. Ele é o meu Pai. Ele é meu amigo. Ele está comigo. Mesmo que eu esteja com dores. Mesmo que eu esteja num processo. Mesmo que eu ainda esteja sendo curada. Mesmo que eu ainda esteja sendo tocada. Eu tenho uma certeza. Eu não estou sozinha. E aquele que começou a boa obra na minha vida vai completar. Porque essa é a promessa dele. Isso é a verdade dele. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Mateus capítulo 14, versículo 22. Eu não vou ler, provavelmente vocês conhecem. Então eu vou contar, tá bom? Caso alguém não conheça. Então existia um discípulo de Jesus chamado Pedro, né? E Pedro, ele era assim, aquela pessoa mais eufórica, mais sanguínea, mais colérico, não sei, mas ele era pra frente, assim. E um dia, os discípulos estão num barco, e eles estão no mar, e tem uma tempestade, e no meio daquela tempestade, eles olham e veem um homem. E primeiro eles pensam, é um fantasma, e eles temem. Mas Jesus disse, calma, sou eu. E aí Pedro fala assim, se é o Senhor, manda que eu vá sobre as águas. E aí Jesus fala, venha. E Pedro, ele anda sobre as águas e ele vai até Jesus. E quando ele chega perto de Jesus, ele vê o vento, ele vê a tempestade e ele tira os olhos por um minuto, parece, daquele que estava sobre as águas, e ele começa a afundar. E aí ele fala, Senhor, me salve, me salve. E aí Jesus pega ele pela mão e fala assim, homem de pequena fé, por que duvidou? Por que você duvidou? E gente, faz assim... Acabei de lembrar de um monte de coisa, mas enfim. Mas tipo, 4 anos que Deus me deu uma visão. E para mim isso é coisa chique, tá, gente? Não é coisa comum. E eu estava deitada na minha cama, eu fechei meu olho e veio assim. Porque era um momento da minha vida que eu estava muito angustiada, assim, sabe? Estava ansiosa com algumas coisas. E aí, o Senhor me deu uma visão assim. Vou explicar para vocês. Eu estava como se estivesse, assim, no fundo do mar, tipo, com muitas águas. E eu estava com muita angústia. Vocês já assistiram um filme que a pessoa está se afogando? E você parece que tranca a respiração junto. E você começa a ficar angustiado junto, porque a pessoa se bate, e ela não consegue subir. Já assistiram? Era isso, a minha visão, eu estava lá e eu me batia, e eu me batia, e eu me batia, e eu me batia. E tipo assim, eu sei nadar, mas eu não conseguia subir por cima daquelas águas. E era uma angústia, era uma aflição, era um medo, era uma sensação assim horrível. E eu não conseguia, e, enfim.
De repente, eu olhei para cima e eu vi Deus, Jesus, o Espírito Santo. Eram os 3 em 1, eles estavam lá e era Jesus. E ele estava ali, sabe, gente? Ele estava ali porque eu sentia a presença dele. E eu simplesmente subi sobre aquelas águas. Foi leve, foi fácil, foi simples, sabe? E tinha paz. Tinha paz naquele lugar. Porque ele estava lá. Era muito diferente do lugar que eu estava antes. E a gente começou só a andar sobre as águas. Só a caminhar assim juntos, sabe? E eu fiquei tipo... Esse é o meu lugar, sabe? Esse é o meu lugar. E aí... Vocês vieram com fundinho só agora, né? Podia ter ficado emocionando até antes. E aí, no que eu comecei a andar, eu olhei para baixo. E eu vi muitas pessoas. Eu vi muitas pessoas embaixo d'água. Querida, eu posso dizer que eu vi você, porque eu não sei o que você está passando agora. Mas eu vi pessoas que estavam lá. Como nessa situação entre eu faço tanto, Senhor, eu faço tanto, eu me esforço tanto, eu estou tentando tanto, por que que eu não consigo, sabe? Por que que eu não consigo subir sobre as águas? Por que que eu não consigo acessar esse lugar de paz? Por que que eu não consigo acessar esse lugar? Eu estou me esforçando. Sabe, um lugar onde você se bate, se bate, se bate, se bate, só se bate, mas nunca chega lá. E aí o Espírito Santo... Enquanto eu estava olhando, alguém olhou para cima e olhou para mim. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, eles não conseguem me ver, mas eles conseguem ver você. E é como se as pessoas perguntassem, como que essa pessoa está em cima das águas, sabe? Como que ela está lá? E aí o Senhor ministrou uma vida dentro de mim naquele momento, dizendo assim, a tua vida pode ser uma carta aberta. As pessoas vão poder olhar. E talvez elas não consigam me ver diretamente, mas elas conseguem olhar e ter esperança. E saber que há um lugar onde dá de sair. Dá de sair desse lugar de angústia, de dor, de medo. E entrar num lugar de paz. E esse mês eu estava orando. E eu estava meditando em Ezequiel 1. E eu quero compartilhar com vocês Ezequiel 1. Porque ele é maravilhoso. Ele fala sobre Deus. E ele fala assim, que Ezequiel ele viu como uma tempestade. E nessa tempestade havia uma chama no meio dela, assim, de fogo. E tinha 4 seres viventes com 4 faces. Uma era o homem, a outra era o leão, a outra era a águia e a outra era o boi. Então era o boi, o leão, a águia, o homem. E cada uma dessas faces fala de uma face de Jesus, fala de uma forma de Jesus. E eram 4 seres viventes, com 4 faces. E eles tinham uma aparência como uma brasa de fogo. Os pés deles eram como de um boi. E com 2 asas eles estavam cobrindo o corpo. Com 2 asas eles voavam e elas se tocavam. E quando aquelas asas batiam, ele ouvia um som de muitas águas, de um exército, um som estrondoso. E sabe, acima desses seres viventes havia como uma abóbora, nesse formato assim, que era como um gelo em cima. E acima ainda dessa abóbora existia um trono de safira. E no trono de safira havia uma figura de um homem, que era como fogo. E ao redor desse homem existia uma glória como um arco-íris. Essa foi a visão de Ezequiel. E essa é a visão da glória de Deus. E enquanto eu meditava um pouco sobre essa palavra, porque a gente tem os turnos e a gente estava meditando por causa do turno. Ocorreu que era uma madrugada dessas que teve muito trovão e muita chuva e caiu pedra. E eu acordei e eu fui orar e eu vi aqueles raios.
E aqueles trovões eu ouvia e eu pensava, isso é 1% do que ele viu. O meu coração está tremendo aqui com essa grandiosidade da natureza. Mas isso é 1% do que Ezequiel viu. E eu comecei a adorar o Senhor e declarar a glória dele na minha casa. E eu me ajoelhei perante o Senhor. E enquanto eu adorava ele, enquanto eu orava, eu tive outra visão. Olha, as duas da minha vida eu estou compartilhando, tá, gente? E eu vi... eu entregando o meu coração ao Senhor. Era meu coração mesmo nas minhas mãos, sabe? Eu estava no altar dele, eu estava de joelhos, e eu entregava assim, sabe? E quando eu voltei assim, as minhas mãos, elas eram de ouro. E nas minhas mãos existiam muitas joias. Eram como correntes, assim, de pérolas, mas era de ouro. E existiam pedras preciosas, assim, no meio, sabe? E eu pedi, o que é, Senhor? E ele falou, são os dons do Espírito. E aí eu entrei num lugar assim, de ficar ali por mais de horas, adorando o Senhor. E aí eu peguei, sabe essa dor que eu contei pra vocês? Esses problemas, essa situação? Eu falei, agora, Deus está aqui em casa, eu vou jogar tudo pra Ele. E Ele vai dizer se tem mais coisa pra resolver, né? E quando eu joguei aquilo no meu pensamento, o Senhor pegou esse problema e fez assim, ó. Isso não é nada. Isso não é nada perto da minha glória. Isso não é nada. Ele é muito maior. Ele é muito maior. Ele é muito maior. Ele é muito maior que a nossa dor. Ele é muito maior do que os nossos desejos e anseios. Ele é muito maior que a nossa vida. Ele é muito maior do que esse testemunho. Ele é muito maior do que essa igreja. Ele é muito maior do que essas nações. Ele é muito maior que tudo. Ele é inalcançável, indescritível e maravilhoso. E se nós permanecermos conforme a medida de fé que a gente tem, conforme a pouca força que a gente tem, conforme a pouca sabedoria que a gente tem, mas a gente permanecer com os nossos olhos fixos nele, Ele nos fará andar sobre as águas. Ai, Jesus, amém, Jesus, eu te adoro, Jesus. E o Senhor tem dito para mim, que chegou uma nova estação na minha vida. Chegou uma nova estação, e é uma estação de primavera, é uma estação de flores, é um novo tempo. Já faz 1 ano e meio, não sei que processos têm acontecido, e eu estar aqui hoje falando para vocês sobre esses processos, é um marco também do Senhor em dizer, é um novo tempo. Eu tenho coisas novas, eu tenho um vinho novo, eu tenho algo novo preparado. E as dores que ficaram para trás não se comparam com o que eu tenho guardado para aqueles que me amam e andam segundo o meu propósito e permanecem comigo. Então, queridas, se eu tenho algo para dizer para você nessa noite, o recado para deixar é: permaneça, persevere. Deus está contigo no meio dos processos. Amém?